Eu não sou de ficar procurando treta nem nada, mas quando o YouTube me recomendou esse vídeo do Joel Mess, eu tive que refutar, não tem como não. Ele disse que Souls-like tem histórias ruins. Fica comigo até o final do vídeo pra você ver os meus argumentos, meus pontos e porque ele só falou abobrinhas. Olá, morador de Hollow Knight, aqui quem fala com vocês é Natoaki, e quem me conhece sabe que eu sou bastante viciado em Hollow Knight. Tanto é que eu tenho mais de 100 horas nesse jogo na Steam, e eu tenho um pouquinho mais no PS4, e eu já cheguei a platinar no PS4 e na Steam só falta uma missão. Eu te odeio, Panteão de Hollow Knight. Mas indo pro vídeo do Joel Mess, eu vou colocar ele aqui e a gente vai reagir junto. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro, joguei Elden Ring. E eu também não sou um fanboy chato. Eu gosto das mecânicas, eu gosto do tipo de jogo que ele é. Eu também jogo jogos que são Souls-like. Lies of P, Nioh, Timésia. E tendo muito carinho e amor por jogos Souls-like, eu tenho que falar, a história da maioria deles é uma droga. Inclusive Hollow Knight. Mano, aqui eu acho que ele fez o vídeo literalmente pra fazer rage bait total. Porque ao decorrer do vídeo você vai ver que ele coloca poucos pontos sobre o Hollow Knight, ele fala pouco de Hollow Knight. Eu acho que ele só colocou pra colocar na thumb ou nas tags. Tags são as coisas que a gente coloca no vídeo como palavra-chave, pra quando você pesquisar aparecer sobre esse vídeo, pra recomendar mais. É um pulo do gato. Antes de você me apontar um fuzil na minha cabeça, me escuta por um segundo. A minha cabeça idiota funciona da seguinte maneira. Ela divide uma história do jogo em duas partes. A primeira é a história. A história é o que você joga no jogo, é os personagens que você conversa, são os acontecimentos que você vivencia, são as consequências do que você faz. E a outra parte é a lore, é a história do mundo, é a coisa que fica entre as linhas. Isso aqui eu vou nem tentar refutar, porque não chega nesse argumento, mas eu quero mostrar algo sobre o jogo que ele mostrou. Esse jogo é esse aqui, eu não sei pronunciar, peço até perdão, mas eu vou deixar com vocês a opinião de um amigo meu que é viciado nesse jogo, e ele com certeza entende mais do que eu. Abre aspas. Primeiramente já alerto que Outworld é um jogo maravilhoso e tudo que eu dizer sobre ele pode ser considerado spoiler, ou seja, falarei o mínimo possível para não estragar a experiência de ninguém, pois quero que todos joguem. Dito isso, eu preciso explicar que Outworld, você é um ser de uma espécie que já atingiu a exploração espacial e literalmente o propósito inteiro do jogo é você explorar de planeta em planeta para você conseguir ler escrituras de uma espécie antiga, que existiu antes mesmo da sua espécie sequer se desenvolver. E com base nessas escrituras, você consegue entender e teorizar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que você tem que fazer, se baseando completamente no conhecimento que você adquiriu durante a gameplay para conseguir. Sendo assim, se pegarmos os conceitos que o próprio Thales fala, Outworld é um jogo puramente de lore, pois se baseia em acontecimentos desde antes do jogador sequer existir, e não deixa a história escancarada, te provocando a curiosidade e te extinguindo a explorar mais. E sim, tem momentos que o jogador faz os seus próprios experimentos e interage com o mundo à sua volta, porém grande parte dele é justamente você entender a lore e prosseguir no jogo. Entender a sua lore e prosseguir no jogo, fecha aspas. São acontecimentos que não envolvem diretamente sua aventura ali no momento. E eu preciso dizer uma coisa muito séria, eu não respeito lores. Por quê? Elas são muito fáceis de fazer. Ok, você não respeita, mas se você acha que ele vai dar um argumento válido pra isso, meu pequeno gafanhoto, você tá bem enganado, mano. Porque em seguida, mano, já me lança essa. Você pode fazer uma lore muito detalhada sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a princesa de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas aí a princesa dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em detalhes, a coisa fica muito mais difícil, porque é muito fácil você falar tal personagem era assim, tal coisa aconteceu, tudo foi grandioso dessa forma, mas na hora de fazer os detalhes, pode chegar a ser impossível. Sendo sincero, eu acho mágico não saber de certas coisas, e quem escreve a história somos nós, os jogadores. Vou usar um exemplo besta, bem parecido com o dele. Havia um vilão, e esse vilão fez um negócio muito ruim pra uma vila. Não deixa claro o que ele fez, então fica de mim, ou de você, o jogador, imaginar o que ele fez pra essa vila. A princesa teve um filho com um dragão. Como? O reino odiava dragões. Como exatamente? Como tudo isso aconteceu? Ela deu um discurso de 1 minuto. Que discurso ela deu? Quando você pega todos esses detalhes, você percebe que é muito difícil fazer uma história coesa, que faça sentido, que supere as expectativas de como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você falar que algo aconteceu do que você falar como a coisa aconteceu. Tem coisas que afetam a narrativa, como meter algumas explicações em certas ocasiões, porque algumas coisas explicadas parece que fica chamando o jogador de idiota. Você não sabe, eu preciso te explicar. Um exemplo. Ei, para lutar contra esse dragão, você precisa de uma espada lendária criada por 7 anões que nasceram dia 4 de abril de 1425, em um dia chuvoso.
Isso quebra total a imersão, sem falar que se você realmente gosta de algo, você vai atrás. Você não espera algo fácil. Se você quer saber como carambolas uma princesa e um dragão tiveram um bebê, você pesquisa. Eu só recomendo ser maior de idade. Não que eu esteja desmerecendo lores, elas são importantes, elas são boas pro desenvolvimento do mundo. Mas quando um jogo inteiro se baseia apenas nessa lore grande, extensa e, entre mil aspas, detalhada, o que mais o jogo tem? Tem uma gameplay boa. Defendendo meu Hollow Knight, lá não tem a história jogada na cara, mas tem uma fluidez de jogo tranquila. Você pode jogar sem saber de nada da história. Tanto é que a minha primeira gameplay foi assim. Você se sente perdido, mas é isso que o jogo quer te passar. Você tá perdido, você não sabe por que você tá lá. E é pra você querer saber. Se você gostar, claro, né? Diferente de certas pessoas. E é aí que vem meu problema com jogos Souls-like, ou jogos que se inspiraram no Souls-like. Geralmente esses jogos não têm uma história boa, porque eles não te contam história nenhuma. Aquele chutou o balde. Falar que uma história é ruim só porque ela não é contada fácil é o mesmo que dizer que eu não gosto disso porque é complexo demais. Tudo que você faz é ficar andando, vendo mapas maravilhosos. Mas tudo que você vê são personagens que falam de maneiras totalmente enigmáticas e que não fazem até muito sentido. Você encontra vários itens que têm descrições meio vagas sobre coisas que você nem sabe, nem entende. Mas é por isso que eles existem, pra você se aprofundar na lore, pra você ter curiosidade de saber por que tá lá e do porquê esse personagem fala isso. E aí você zera o jogo e você termina com uma sensação de ok, o jogo foi divertido, mas não entendi porra nenhuma. Se você gostou do jogo, você joga o jogo de novo pra ir atrás de tudo. Nada em um jogo não é pensado, tudo tem seu propósito. Claro, tem vezes que nem sempre. O problema é que, assim como tudo na internet, existe muito fanboy e pessoas que são muito defensivas sobre as coisas que eles gostam. Tenho certeza que vai ter muita gente me criticando em rede social ou nos comentários falando coisa como: do que você tá falando, seu idiota? A história do jogo é incrível. Mas claro, você tá afirmando que algo é ruim, dando argumentos inválidos. Claro que a pessoa vai ficar revoltada. E pra essas pessoas eu tenho uma pergunta: você sabe a história porque você jogou o jogo ou porque você viu um vídeo no YouTube? Vou usar meu caso, eu realmente não entendi muito sobre o Hollow Knight quando eu vi. Mas depois da segunda vez, cada detalhe fazia sentido, cada conversa eu entendi. E não precisei fazer uma faculdade alguma, mas faria, porque eu realmente amo esse jogo. Porque eu duvido muito que a maioria dos jogadores que jogaram esses jogos pegaram cada item, inclusive os mais secretos possíveis, e leram a descrição de cada um deles, abriu uma planilha no Excel e montou a história cronológica do que estava acontecendo. Eu duvido muito. E não é como se eu estivesse criticando você ver a história de um jogo pelo YouTube. Pelo contrário, não tem nada de problema nisso. Tem vários detalhes que você pode deixar passar, alguma missão secundária, algum personagem que você acabou não conhecendo. Talvez o jogo tenha uma light novel ou um mangá que você nunca ouviu falar, que tem informações que acrescentam no que você presenciou. O problema é quando a única maneira de você presenciar uma história é porque alguém teve a paciência de, por dias, ler todas as pequenas informações do jogo e fazer em um vídeo de YouTube. Dá pra dizer que a história é boa, ou pelo menos bem contada? Porque bem contada eu tenho certeza que não é. Tá, ele tá afirmando que não é bem contada só porque não segue uma linha. Eu quero usar um exemplo de um livro chamado A Mandíbula de Caim. Esse livro você precisa ler pra montar o caso, peça por peça. Mas você não pode considerar ele ruim por não seguir uma linha. Às vezes, a história é contada assim pra você montar sua teoria, pra você se sentir incluído nela. E sobre ela ser boa, é o que eu falei sobre lore. Geralmente esses jogos são contados por itens. E além de lore ser fácil de ser contada, os desenvolvedores propositalmente deixam lacunas que os fãs, entre aspas, têm que fazer teorias pra encaixar no meio. Vocês estão entendendo um nível de tipo, quê? Aliás, isso é muito divertido, porque une a comunidade. Cada um pode pensar ou imaginar uma coisa diferente, criar sua teoria, compartilhar com alguém. Claro, haverão discursos. Aliás, claro, haverá discordâncias. Mas é aí que tá, fica um debate. Saudável. Saudável. A não ser que os caras se perdem e começam a falar da mãe, aí não fica saudável não. E eu sempre tive esse pensamento, desde o primeiro Dark Souls. Mas um jogo que eu joguei recentemente que me fez ter certeza de que minha opinião possivelmente está certa, pelo menos na minha cabeça, é Nine Souls. Tá, por um jogo não seguir a linha do outro, desclassifica. Não Souls, Souls, aquela bola no céu. Se você nunca ouviu falar, Nine Souls é um jogo de Metroidvania com mecânicas de Souls-like, de você morrer, pegar seu loot de volta e melhorar como um jogador, suas próprias habilidades. E também com muito parry. E de primeira você pensa que esse jogo vai ter uma história Souls-like, em que ele não vai te contar nada de nada, os personagens vão falar coisas enigmáticas, só vai ter descrição de itens e você vai zerar o jogo com uma sensação de, zerei o jogo, ele é bom, mas não entendi nada. Mas ele me surpreendeu muito, porque mesmo ele sendo um Souls-like e um Metroidvania, ele tem uma história muito bem contada. A história tem arcos, tem conversas, tem cutscenes. Defendendo de novo meu Hollow Knight, também tem tudo isso que ele falou. Só que não precisa esfregar na cara do jogador que ele tá em um certo arco, ou isso aconteceu. Tem cutscenes.
Aliás, eu tenho um certo problema com elas. Porque pra mim, eu prefiro muito mais eu olhar o que eu quero do que o diretor ou o criador do jogo me forçar. Claro, eu entendo que quando há uma cutscene é pra focar no que o diretor quer mostrar. Eles falam nomes e termos que você não entende, mas pouco a pouco a história vai te apresentando em detalhes e quando você chega no meio, você já tá entendendo o que tá acontecendo e o porquê você tá ali. Não só isso, apresentando o universo desse jeito que você entende o que você tá fazendo, você sente finalmente interesse em ver itens e descrições e diários e etc. Mas isso fica muito mais à vontade do jogador. Se ele quer ou não entrar de cabeça em algo, mas isso fica muito mais à vontade do jogador, se ele quer ou não entrar de cabeça em algo. Porque há jogadores que só querem jogar sem saber o que é, o que tá acontecendo, só desligar a cabeça. Mas também há aqueles jogadores que querem respirar até a última gota. Toda vez que eu ia enfrentar um boss e eu derrotava ele, lembrando que eu sabia quem era esse boss mais ou menos e o que ele tava fazendo e qual era a relação dele com o protagonista, eu abri o, vamos chamar assim, de diário e eu li mais informações, porque eu queria saber mais sobre o chefe, eu queria saber mais sobre o que ele tava fazendo e o que levou a gente a chegar naquele momento. Ué, mas isso é porque você quis. Você acabou de admitir que você foi atrás da lore, não que ela foi até você. É isso que uma história boa faz, ela te deixa intrigado pra você querer saber mais. E sem dar spoiler, no final eu sabia exatamente quem eu era, o que tava acontecendo, o porquê eu estou ali e por que eu tenho que dar um soco na cara dessa velha filha do mal. Pô, cara, você olhar pro inseto, o dobro do seu tamanho, possuído por algo que você não sabe, cara, com certeza me faz querer saber o porquê ele tá assim, por que isso tudo aconteceu. Que boss fight incrível e que sensação incrível foi dar um soco na cara dela. Imagina se eu tivesse todo esse sentimento que eu estou tendo agora no momento que eu vi o Gwyn. Não. Aqui ele se perdeu. Falar que ele não sentiu uma coisa grande só porque não tinha um motivo pra fazer isso, cara, seria o mesmo que achar que o presidente é invisível porque você nunca foi pra Brasília ver ele pessoalmente. O último chefe de Dark Souls 1, ou também o último chefe de Hollow Knight. E é claro, aqui é a internet, minhas palavras serão contorcidas e está tudo bem. Cara, se você não aprofundar a sua opinião, você deixar a margem do que a gente entende do que você disse. Se você quer que não distorçam, seja claro, dê argumentos sólidos sobre o que você está dizendo. Mas eu sei que não são todos os Souls-like que contam a história desse jeito. Por exemplo, Lies of P, Timésia ou The Last Hero of Nostalgaia. Esse você nunca ouviu falar, né? Mas vários Souls-like sabem contar a própria história. O problema é, Dark Souls começou uma tendência que até mesmo outros jogos que nem são Souls-likes começaram a fazer também. E eu fico feliz que finalmente essa mania tá diminuindo. Tá, quais jogos? Dê exemplos, use fatos. E sim, está acabando, porque pessoas querem informações fáceis. Posso usar a Netflix como exemplo. Entre uma série atual, você vai ver que te tratam igual bobo. Eu vou abrir a porta para ir à padaria. Ok, precisa falar que você vai fazer isso? Só mostra. Pro jogador, pra pessoa que tá vendo, tudo faz. Mas sendo sincero, não tenho nada contra ele. Só acho que ele poderia usar melhor seus argumentos. Melhor mesmo. Eu acho que tenho amigos que odeiam coisas boas por motivos melhores. Bom, eu acho que esse é o vídeo, foi feito na correria, porque, pô, assim que o YouTube me recomendou aquilo, eu não resisti, eu tive que reagir na hora. Desculpa pela demora, rolaram bastante coisas e eu precisei tirar um tempo, mas eu tô tentando voltar. Não abandonem o canal ainda, calma. E agora eu vou deixar os comentários do vídeo dele.